Oi, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é uma resenha do livro Laranja Mecânica, do Anthony Burns. Então, esse livro foi escrito em 1962, aí ele é narrado em primeira pessoa, e quem vai narrar o livro é o Alex. E o Alex, então, é um menino problemático. E ele tem, então, uma gangue, e ele e esses amigos dele da gangue, né, são um quarteto. Eles saem todas as noites pela cidade lá, da Inglaterra pra aprontar, né, suas peripécias. E aí, então, o tal quarteto é o Alex, o Pete, o George e o Tosco. E cada um tem uma característica diferente. E o Alex, então, ele é o líder dessa gangue. E o livro, então, ele vai começar narrando a noite de fatos, né, que aconteceram com o Alex. Então, todas as noites ele ia num determinado bar, ele e os amigos dele bebiam leite com leite batizado, né, tinha bebida alcoólica dentro do leite. Então, eles saíam e muitas vezes eles bateram numa mulher e o marido dela era escritor, eles bateram num comerciantes, eles se enfrentavam com outras gangues. E aí então, o início do livro ele vai contando como é que era o dia a dia mais ou menos do Alex. E a vida do Alex então vai mudar quando ele vai cometer um assassinato. E os amigos dele, né, os amigos entre aspas, que era pra ajudar ele, eles fogem do local do crime e ele fica sozinho, então ele vai preso. E aí ele vai pra um presídio lotado de pessoas. Lá ele faz amizade com um capelão, né, porque eles têm, por exemplo, missa, culto deles lá no presídio, e ele fica amigo do capelão. E aí ele fica sabendo que estão fazendo um método que é chamado método Ludovico. E ele fica ouvindo então os médicos e o pastor, o padre de lá conversando assim, né, se era certo ou não fazer esse teste, né, pegar algum dos presidiários de cobaia. E aí, então ele pensa, eu queria ser cobaia, né, desse método. E aí ele pega e mata alguém lá da cela dele. E aí, então, ele é chamado pra esse método Ludovico. E esse método era mais ou menos assim. Ele foi pra lá, ele ficava num quarto branco, ele tinha toda a mordomia, ficava sozinho. Ele recebeu a comida decente, nada comparado com a comida do presídio. E ele, então, ele dava uma injeção e todo dia ele ia pra uma sessão de cinema. Só que lá ele não ficava que nem a gente fica no cinema assim normal. Ele ficava amarrado numa cadeira, né? Ficava amarrado as pernas, os braços, a cabeça e colocava uns clips no olho dele pra ele ficar bem aberto, porque ele era obrigado a ver o que estava se passando ali. Esse método então consistia de dar uma determinada injeção que ia fazer ele ter náuseas, ia fazer ele passar mal e o organismo dele começar a associar então com as imagens que ele estava vendo nos filmes. Esses filmes então passavam cenas com muita violência, mostravam coisas assim que ele fazia no dia a dia dele, né? Ele estuprava as pessoas, ele matou uma mulher, né, ele gostava disso, ele ria. E aí, então, ele passa por todo esse método, o organismo dele começa a associar, então, as imagens violentas com toda a náusea, tudo que ele estava passando, e ele é considerado curado. E aí eu vou parar por aí, né, pra vocês lerem, então, o livro e descobrir se o Alex realmente foi curado, se não foi, se afetou ele, se não afetou. E esse livro, então, ele é bem, bem conhecido. Né, ele ficou muito mais conhecido por causa do filme, né, que é de 1970 e poucos, ó, da década de 70. E as cenas desse filme são bem conhecidas, né, tem aquela cena que o Alex do filme tá batendo na mulher e tá cantando aquela música do Dançando na Chuva. E é bem conhecida aquela cena, o início ali, quando começa a aproximar e vai abrindo assim a cena e tu vai vendo o Alex, todo aquele quarteto deles, todo aquele mundo psicodélico. Eu recomendo muito o livro, né? E o fim, já vou dar um spoiler, né? O fim do filme é diferente do fim do livro, né? O livro vai um pouco mais adiante, assim. Até assim,
o Anthony Burns, quando ele escreveu esse livro, né, o livro que eu tenho aqui em mãos, ele tem a obra completa. Mas o Anthony Burns, ele pensou em... o último capítulo ali vai contar o desenrolar da história do Alex. E no filme acaba bem onde o autor realmente queria ter terminado. Foi mais ou menos assim que eu entendi ali no prefácio, né, que é o... como é que se diz? O tradutor, né, falando curiosidades. E ele falou que então o Anthony Burns, ele fez toda a obra completa, que nem tá aqui no livro, só que depois ele se arrependeu e pensou, eu podia ter cortado ali o último capítulo, mas aí o livro então foi fiel aos pensamentos do Anthony Burns, assim, foi até ali uma determinada parte, e aí não tem todo aquele desenrolar, e o livro já tem todo o desenrolar. Uma parte mais assim, curiosidades. Esse livro ele foi baseado então num fato que aconteceu com o autor, que a ex-mulher dele foi estuprada por 4 militares, isso em 1944. E ele se inspirou, né, em toda essa violência e criou o Laranja Mecânica. Ele também se inspirou nas gangues que existiam na época dele. E o Laranja Mecânica, ele é considerado uma ficção científica. Eu não considero como uma ficção científica. Sei lá, pra mim ficção científica é... sei lá, uma odisseia no espaço, enfim. Mas aí, então, ele é considerado uma ficção científica e o autor, quando escreveu, ele se inspirou numa Inglaterra modernista, futurista. Se inspirou numa Inglaterra futurista. Então, nada do que tá aqui, eles estavam... Nada não, algumas coisas, né, do que tava aqui eles estavam vivendo, mas ele se inspirou assim, no futuro. E realmente, muitas coisas que acontecem no Laranja Mecânica, tu vê que acontece hoje em dia. A violência e o Alex do filme já era velho, tinha aparentava ter seus 20 e poucos, mas no livro ele tinha o quê? 15, se não me engano, 16 anos. E esse livro, então, ele é composto por 21 capítulos, e não é por acaso que tem esses 21 capítulos, é porque na Inglaterra, não sei, na Inglaterra e Estados Unidos, eram os 21 anos que tu conquistava a tua maioridade penal. Então é bem interessante, assim, né? O porquê dos 21 capítulos. Então, essa obra foi muito bem construída e eu indico muito, assim, lerem. E é um livro curtinho, assim, fininho, e tu lê muito rapidamente. Mas eu já vi que é um livro pesado, assim, as cenas de violência que tem nele são bem pesadas, que nem no filme, né? No filme ele não mediu palavras, assim. E falando em palavras também, o livro, então, ele é todo num dialeto. Todo não, a maior parte ele é num dialeto, que é o dialeto Natsat. Ele é uma mistura de russo com inglês, né, e uma mistura das gírias que as gangues lá da época do Anthony estavam falando. Então eu vou ler uma partezinha, né, do livro aqui. Vou abrir em qualquer lugar, e aí pra vocês verem, né, como é que é. Então não escolhi nenhuma parte, só abri aqui e vou ler pra vocês. Na página 73. Então os miliquinhas começaram a fazer uma longa declaração para eu assinar, e pensei cá comigo, ao diabo com vocês todos. Se todos vocês, filhos da puta, estão do lado do bem, então estou muito contente em fazer parte da outra loja. Tudo bem, eu disse a eles, seus bratines, grasnes, que vocês são, seus vônias sodomitas. Peguem tudo, não vou rastejar mais o meu bruco não, seus agentes mestres. Tipo, é só pra falar. Tem um glossário também no fim, então tudo que vocês não entenderam aqui, tu vem aqui no glossário e aí vai dizer o que era cada coisa, porque aí fica mais fácil de se achar. Mas no início, assim, tu vai ler ali as primeiras 2 linhas e aí tu vai pensar, não entendi nada. Aí tu vai no glossário, já começa a ver umas palavras, muitas palavras ele vai acabar repetindo, então tu vai acabar conhecendo esse dialeto. Não é aquele negócio assim, eu vou ler e não vou entender nada. Agora eu li, vocês não entenderam nada, mas eu quando cheguei nessa parte do livro, já entendia tudo que eles estavam falando, todos os dialetos. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem, visitem a nossa fanpage. Quarta que vem tem mais em Cis. Beijos!